Você se pega encarando o próprio reflexo no espelho do elevador e percebe que a sua cara de tacho oficial virou o padrão de fábrica. Aquele leve azedume na boca não é mais cansaço da semana, é o seu novo perfume natural. Schopenhauer daria um tapinha nas costas da sua versão de terno e diria: parabéns, você finalmente entendeu a piada. Você repara no momento exato em que a sua primeira reação a qualquer novidade deixou de ser a curiosidade e passou a ser a desconfiança. Acontece numa terça-feira qualquer, sem nenhuma grande tragédia anunciada. Alguém te conta que abriu um negócio novo, que vai mudar de cidade, que encontrou uma forma genial de resolver um problema antigo. E, antes mesmo que a pessoa termine a frase, a engrenagem velha e enferrujada da sua cabeça já começa a girar sozinha, calculando o prazo exato pro desastre. Você não diz nada, claro. Solta aquele sorriso amarelo, balança a cabeça concordando, faz a pergunta protocolar para fingir interesse. Mas por dentro, o que sobrou foi só um ressecamento, um gosto de cinza na base da língua. É a sensação de que você já viu esse filme antes, de que conhece o final de todas as piadas, e de que o mundo é um lugar levemente chato que insiste em fazer barulho desnecessário. A gente passa a juventude inteira morrendo de medo de virar aquela pessoa chata, a tia que reclama do volume da televisão, o vizinho que bate na grade por causa do portão. A gente jura pra si mesmo que vai envelhecer leve, aberto às novidades, compreensivo com o erro alheio, com aquela energia de quem acha que tudo é uma grande aventura pedagógica. Aí, de repente, você se pega bufando sozinho porque a embalagem do café mudou de formato e agora não cabe no mesmo lugar do armário. Não é sobre o café. Nunca é sobre o café. É sobre o acúmulo invisível de pequenas frustrações que vão criando casca na gente, como uma crosta que protege a pele, mas impede de sentir qualquer coisa que não seja a dureza do mundo. Quer ver? Pega o espelho do elevador na volta pra casa. Aquela luz amarela, meio cirúrgica, que não perdoa nenhuma olheira e faz favor nenhum pra sua autoestima. Você se olha ali por 10 segundos, enquanto o bicho sobe do térreo até o 8º andar, e percebe que a sua expressão padrão quando está sozinho deixou de ser neutra e virou uma curva para baixo. Os cantos da boca puxados levemente para a terra, o senho franzido por hábito, como se você estivesse permanentemente tentando ler uma placa a 100 metros de distância sem usar os óculos. Você não está bravo com ninguém em específico. Não aconteceu nada grave hoje. É só o peso da gravidade da vida ordinária, puxando seu rosto para o chão, esculpindo contra gosto a fisionomia de quem já entendeu que as coisas raramente melhoram do jeito que a gente queria. Arthur Schopenhauer, que era o patrono oficial de todo mundo que acorda de mau humor e acha a humanidade um tanto quanto supérflua, dizia que a nossa existência oscila como um pêndulo entre a dor e o tédio. Quando a gente é mais jovem, o pêndulo bate forte na ponta da dor, as paixões desastrosas, a falta de rumo, o desespero por não saber quem é. Mas conforme os anos passam, o balanço vai perdendo a graça e a amplitude. A dor vai virando tédio, e o tédio, com o devido tempo de forno, vai se transformando nessa acidez mansa que a gente chama de maturidade, mas que nada mais é do que um cansaço crônico de tentar achar sentido nas mesmas piadas repetidas. A amargura não surge de um grande trauma cinematográfico. Ninguém acorda amargo porque o mundo desabou de uma vez só. Ela é o resultado de uma contabilidade mesquinha que a nossa mente faz todos os dias, sem nos consultar. Cada promessa que não vingou, cada mensagem que foi lida e ignorada, cada plano de fim de semana que furou na sexta à tarde, cada vez que você engoliu a sua própria opinião para evitar uma discussão inútil com alguém que não merecia o seu esforço. Tudo isso vai para uma caderneta interna. E no fim das contas, a amargura é só juros compostos da decepção diária. É a forma que a mente encontra para parar de se machucar. Se eu achar que tudo vai dar errado, eu nunca mais preciso me surpreender negativamente. O problema é que, ao fechar a porta para a decepção, a gente acaba trancando pelo lado de fora qualquer possibilidade genuína de espanto. Sabe aquela sensação de quando a gente era criança e qualquer descoberta meio besta parecia um evento cósmico? Isso vai morrendo não porque o mundo ficou sem graça, mas porque a gente ficou especialista em antecipar o desapontamento. A gente estraga a surpresa antes dela acontecer para não passar pelo vexame de ter nutrido esperança onde só havia poeira. E isso aparece nas cenas mais banais do dia. Quando você vai a um mercado e olha para o carrinho da pessoa na sua frente e pensa, com um julgamento automático e injusto, sobre o quanto os hábitos alimentares dela são patéticos. Ou quando alguém na rua caminha devagar demais na calçada e você sente uma irritação física, quase violenta, como se aquela lentidão fosse um ataque pessoal à sua eficiência inexistente. Você vira aquela pessoa que avalia a temperatura do ar-condicionado dos outros com desprezo, que acha que todo mundo na internet está fingindo ser feliz, o que até pode ser verdade, mas a questão é por que isso te causa tanto veneno na boca. A gente começa a colecionar certezas negativas, como quem guarda selo antigo. Ninguém é confiável, todo mundo só quer tirar vantagem, o mundo está perdido. São frases feitas que funcionam como um escudo de chumbo.
Elas são confortáveis porque nos dispensam do trabalho exaustivo de tentar entender o outro, de negociar a realidade, de correr o risco de parecer ingênuo. Ser amargo é a preguiça suprema da alma. É decidir que o jogo é marmelada antes mesmo de dar o primeiro passo no tabuleiro, só para ter o direito de cruzar os braços e dizer eu sabia quando a primeira peça cair. Só que esse veneno que a gente toma achando que vai matar o outro é fabricado inteiramente na nossa própria oficina mental. Schopenhauer, de novo ele, comparava os homens aos porcos espinhos em uma noite de inverno gelada. Quanto mais perto tentam ficar uns dos outros para se aquecer com o próprio calor, mais os espinhos do vizinho espetam. A solução lógica, segundo ele, é manter uma distância prudente. O problema é que a gente passou tanto tempo mantendo essa distância de segurança que agora os nossos próprios espinhos cresceram para dentro, furando os nossos órgãos vitais. Você percebe isso quando tenta conversar com alguém mais jovem, cheio daquelas certezas vibrantes que dão até um pouco de vergonha alheia de lembrar que a gente já teve. A primeira vontade é desconstruir o entusiasmo do infeliz com uma frase seca, daquelas que destroem qualquer ilusão em 3 segundos. Ah, meu filho, espere até você ter que pagar o seu próprio gás, ou isso aí passa na primeira segunda-feira chuvosa. A gente sente um prazer meio sádico e solitário em passar o nosso descontentamento adiante, como se estivesse distribuindo um antídoto obrigatório contra a ingenuidade alheia, quando na verdade estamos só espalhando a nossa própria poeira em cima da mesa dos outros. A amargura tem essa vantagem invisível, ela nos faz sentir superiores. Afinal, quem ri das ilusões dos outros está, por definição, acima delas, não é? É o trunfo do espectador cínico que nunca entra em campo, mas acha que entende mais de bola do que o artilheiro do campeonato. Você prefere estar certo na sua pequenez melancólica do que arriscar parecer um tolo esperançoso. E é aí que a rotina doméstica vira um campo minado de pequenas manias que ninguém entende além de você. A forma como os pratos precisam ser empilhados na pia, a intolerância absoluta com o barulho do vizinho que arrasta a cadeira às 10 da noite, o modo como você suspira fundo toda vez que o elevador demora 30 segundos a mais para chegar no seu andar. Cada detalhe fora do lugar parece um sintoma de que o universo está conspirando pessoalmente para testar a sua paciência, já com data de validade vencida. A gente vai ficando ríspido por dentro, como pão deixado fora do saco no tempo seco. Por fora ainda parece pão, tem a mesma casca, finge que sustenta, mas se você aperta um pouquinho, esfarela em pó na primeira mordida. O problema de acumular essa poeira toda dentro de casa é que a gente começa a achar que o mundo inteiro tem o mesmo cheiro de mofo. Sabe aquela sensação de abrir o armário da cozinha depois de semanas fechado e sentir aquele bafo de coisa antiga? A nossa cabeça vai ficando igualzinha. A gente guarda as ofensas que nem figurinha repetida de álbum antigo, não porque elas ainda tenham algum valor, mas porque dá trabalho desapegar do que a gente já gastou o tempo colecionando. E no fundo, tem uma preguicinha gostosa em ser a vítima silenciosa da história. É muito mais fácil cultivar o rancor do que ter que olhar no espelho e admitir que a gente simplesmente deixou a vida passar sem saber muito bem o que fazer com ela. O filósofo francês Gabriel Marcel falava muito sobre a diferença entre problema e mistério. O problema é aquilo que está na nossa frente, que a gente resolve mexendo uma pecinha aqui, apertando um parafuso ali, tipo o cano da pia que tá pingando e você precisa chamar o encanador. O mistério, não. O mistério é aquilo em que a gente está metido até o pescoço, onde a gente faz parte do próprio enigma. E a amargura é exatamente isso, a tentativa infantil de transformar os grandes mistérios da nossa própria passagem de tempo em probleminhas técnicos que a gente pode chegar e mandar embora. Se a gente reduz o tédio existencial a uma reclamação sobre o volume da televisão do vizinho, a gente acha que está no controle. A gente acha que o problema é o mundo lá fora que faz barulho, e não o silêncio barulhento que habita o nosso próprio quarto quando a luz se apaga. Aí a gente sai na rua e olha para as pessoas com aquela suspeita meio míope. Todo mundo parece estar tramando alguma coisa, ou pior, parece estar feliz demais de um jeito que ofende a nossa sobriedade cinzenta. Passa aquela moça correndo na calçada, de fone de ouvido, suada, com a cara vermelha de quem acabou de bater a meta de exercício do relógio inteligente. Na nossa cabeça amarga, a gente suspira e pensa, olha lá, mais uma otária achando que vai viver para sempre. É um mecanismo de defesa tão primitivo que chega a dar pena. A gente tenta apagar nos outros aquilo que a gente perdeu coragem de desejar para nós mesmos. O entusiasmo alheio vira uma ofensa pessoal, como se a alegria do outro fosse um raio-x revelando todas as nossas fraturas mal calcificadas. A gente vai ficando especialista em cancelar o futuro antes mesmo dele acontecer. Ah, mas vai chover. Ah, mas aquele lugar vai estar lotado. Ah, mas no fim das contas dá tudo na mesma. É o niilismo de pijama. Um niilismo de preguiça, que não tem a grandeza trágica dos grandes pensadores, mas tem a consistência pegajosa de um chiclete colado na sola do tênis. A gente usa o cinismo como se fosse um escudo térmico contra qualquer possibilidade de se entusiasmar com alguma coisa e quebrar a cara de novo.
Porque o problema de verdade não é sofrer. O problema terrível é ter que admitir que a gente acreditou em alguma coisa e que essa coisa era frágil. E no meio disso tudo, a gente continua fazendo café, lavando a xícara, olhando o gato se espreguiçar no sofá com aquela superioridade felina que parece zombar da nossa pressa em envelhecer mal. O bicho dorme esticado, sem culpa, sem rascunho de mensagem na cabeça, sem inventar uma teoria elaborada para justificar porque ele está de mau humor nesta terça-feira nublada. Ele simplesmente existe. E talvez seja exatamente isso que falta pra gente. Parar de tentar entender por que a fruta passou do ponto e simplesmente aceitar que a vida tem um lado meio azedo mesmo, e que tudo bem. Não precisa mastigar o limão inteiro com casca e tudo só para provar que você é forte. A amargura é uma armadura pesada demais para um trajeto tão curto. A gente coloca a couraça de ferro para se defender dos golpes do mundo e acaba morrendo sufocado pelo próprio peso, sentado na ponta da cama, olhando para o par de sapatos que a gente esqueceu onde ia usar. Então, respira fundo. Deixa o vizinho arrastar a cadeira em paz. Solta os ombros. A vida real não precisa ser essa vigília armada contra o tédio e contra os outros. Vai lá fazer teu café, esquece de fechar a cara por 5 minutos e deixa a poeira assentar sozinha. É isso. Vai lá viver. Like ajuda pra caramba. Isso aqui fui eu que escrevi, café frio e tudo.